7 e 8. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampos. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco este programa vai estar disponível em podcast para você ouvir aí na melhor hora do dia para você. Também pelos aplicativos da rádio Folha FM lá na sua lojinha, ou pelo aplicativo de rádios também, onde você encontra a Folha. E logo mais tem reprise na Plena TV e na grade da programação da Plena TV. Esse programa também é reprisado, você acompanha aí na melhor hora para você, também disponível em todos os aplicativos aí das redes sociais. O YouTube, por exemplo, para você assistir, né? Enfim, são 7h14. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com a previsão do tempo que tem mantido aí essa instabilidade, com chuva na região serrana, na região da Zona da Mata, região noroeste também do estado do Rio, e o Rio Paraíba tomou aí uma água legal nos últimos dias, chegou a quase 9 metros, 8,72, tem a capa da Folha hoje vem trazendo inclusive uma família de capivaras saindo ali do rio em direção a um abrigo ali no Cais da Lapa, enfim, e que, né, tem aí um volume de água grande ainda hoje. Vamos conferir aqui a previsão para você acompanhar aí o que está pela frente. Para hoje, quarta-feira, dia 14, a previsão, aliás, dia 11, né? Até dia 14 aqui tem previsão de chuva. Hoje, 11, a máxima é, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de 31, mínima de 24, agora faz 25 graus aqui no centro com o tempo nublado. E a previsão para hoje é de chuva, mas muito pouca e principalmente no período do fim da tarde e início da noite, probabilidade aí de 60% de chuva hoje na planície Goitacá. 7h15, o programa hoje vai fazer um exercício aqui importante para você acompanhar um pouco mais sobre a importância dos números nas pesquisas eleitorais. Estamos há pouco mais de 7 meses das urnas e a gente tem aqui na bancada, além do Aloysio Abreu Barbosa hoje com a gente, que é também especialista em pesquisas, especialista em pesquisas eleitorais. Temos a presença do nosso querido Eduardo Shimoda, que é professor de estatística do mestrado e doutorado em planejamento e gestão da cidade na Universidade Cândido Mendes, e o William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística no IBGE e analista estatístico do Núcleo de Pesquisas Econômicas do Rio de Janeiro, no PERJ da UENF. Obrigado pela presença dos senhores. Não sei se você trocou seu microfone aí, William. Tá dando só um reverbzinho aqui, mas se não trocou, tá beleza. Por favor. E vamos falar sobre o papel da pesquisa, ou das pesquisas, nesse processo eleitoral do Brasil e do mundo. Essa coisa de pesquisa, ela tem a realidade e tem aquela que a gente quer entender, ou que o eleitor quer que seja do jeito que ele quer. Então, é bem diferente, ela tem a realidade e tem aquelas pessoas que criam a ilusão e fazem matemáticas mirabolantes para poder encontrar ali um número e colocar o seu candidato numa determinada vantagem. Como aconteceu em Campos, né? Teve pesquisa que, aliás, não pôde ser divulgada porque era fraudada, né? Colocando a segunda colocada num eventual segundo turno, o que não estava em momento algum aparecendo nas pesquisas sérias. Enfim, tem isso também, né? E aí o eleitor fica na dúvida, qual pesquisa, o que para você entender melhor, vamos conversar hoje então com essas duas feras aqui, além do Aloysio, como eu já disse, que entende e é especializado aí nessas pesquisas.
A 7 meses da urna, projeção da eleição a presidente da República pelos dois e também uma projeção à eleição de governador, senadores, que agora são dois, sempre foram dois, mas como tinha Flávio naquela vantagem absurda, né, nas pesquisas, a gente falava, né, da possibilidade de um segundo. E deputado estadual e federal no Rio de Janeiro e região. Gente, obrigado pela presença de vocês já, mas rapidamente deixa eu só passar aqui pelo Jornal Folha da Manhã e na sequência a gente já começa aí essa matemática de hoje, para esse esforço aí, para que o ouvinte, para quem nos acompanha, o seguidor nosso também possa entender um pouco mais sobre estes números. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No Jornal Folha da Manhã, hoje impresso já nas bancas aí desde cedo, nas casas dos assinantes também, é destaque de capa aqui do jornal: Justiça suspende concurso da educação por baixa cota racial. A decisão foi tomada mediante a ação da Defensoria, que questiona a reserva de apenas 10%. Prefeitura pretende recorrer. São cerca de 1.000 vagas e diretas aí, 10% delas reservadas para as cotas. Então, para a cota para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Então, está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje, todos os detalhes aqui na matéria. Restauração do mercado à espera de nova feira. Projetos milionários na gaveta. Aqui na capa da Folha, como a gente já falou, tem eu falei aqui mais cedo, a foto aqui da família de uma capivara saindo do rio, né, em direção ali ao Cais da Lapa, procurando um abrigo. Encheu e os rios que banham cidades aqui da região apresentaram cheias nos últimos dias. Ainda na capa da Folha, né, um carro que capotou ali num valão, né, num canal, acabou vitimando um integrante. O Paulo César Oliveira, de 60 anos, morreu nessa segunda-feira após o carro cair no Canal do Saco. Nós chegamos a anunciar isso aqui quase que, né, logo depois do fato. A gente teve aqui a informação, mas não sabia do falecimento. Lamentável. Acidentes deixam 2 mortos e 4 feridos. Festival de Verão tem prorrogação até o dia 14. Vendas são aquecidas em Campos para o Carnaval. E ainda, auxílio atleta poderá ser solicitado em março. Influências campistas enaltecidas por Xande. E incêndio em unidade do Degase fere 2 jovens. São estas as manchetes de hoje do Jornal Folha. Tem ainda aqui no cabeçalho aqui do jornal, né? Morre o ex-deputado federal Antônio Carlos Pereira Pinto, aos 98 anos. Né? Nos solidarizamos aí a todos os seus familiares em luto neste momento. Nossas condolências em nome de toda essa bancada aqui de hoje do Folha no Ar. Lula lidera sem Tarcísio e 60% vê o Brasil fora do rumo. Nós teremos a menor tarifa na água e esgoto. Isso quem disse foi o secretário executivo do SIDENF, Vinícius Vieira. Vamos trazer o bom dia aqui, cumprimentar a nossa bancada para começar esse bate-papo, essa entrevista, essas análises aqui importantes desses números e para a gente fazer esse exercício para o ouvinte, para o eleitor, entender como é que está a situação hoje no Brasil. Meu caro Eduardo Shimoda, professor de estatística no mestrado e doutorado em planejamento e gestão na cidade, na Universidade Cândido Mendes. Bom dia, prazer, satisfação recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia a todos aí que estão acompanhando o Folha no Ar.
Eu agradeço o convite aí do Grupo Folha da Manhã, né? É uma satisfação, uma honra estar presente aí. Cumprimento meus amigos aí, o Luiz, o William, Cláudio, e vamos bater um papo aí a respeito de eleição, pesquisa eleitoral, acho que vai ser bem interessante, tá? Muito obrigado pelo convite, eu agradeço muito. A gente que agradece, e com a gente aqui também, William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística no IBGE e analista estatístico do Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, no PERJ da UENF. Ô William, bom dia, bem-vindo sempre aqui a essa bancada, amigo. Bom dia para todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, vão nos ouvir, vão nos assistir. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Cumprimentar o Shimoda, a Luiz, o Cláudio Nogueira, o Beto, que está aí na técnica. Esse é o primeiro programa, se não me falha a memória, que eu faço com nossa celebridade regional da estatística. E cumprimentar quem está acompanhando o programa dirigindo. Normalmente, não todos os dias, mas é comum eu ouvir o Folha no Ar dirigindo, mas hoje eu estou aqui. Hoje você está dando o recado. Vamos falar desses números aí. Apesar de muitos relutarem contra a realidade, diz a Luiz, depois é que chora na cama, né? Agora, assim, é aquela história, tá tudo bem, cada um segue lá com o seu... Mas a realidade não tem como ser moldada, não tem como ser redesenhada por estatísticas feitas da cabeça da gente. Né? Isso é preciso, eu acho que é bom entender isso. Não sei se é preciso, mas pelo menos é bom entender. E claro, cada um que tem a sua torcida vai continuar. Chegar lá no final, vai bater o número da pesquisa, vai dar certo. Hoje as pesquisas melhoraram, avançaram muito, a credibilidade das pesquisas mudou, mas vai ter gente ainda que vai falar, não, mas isso aí é urna eletrônica, é igual o futebol, o time perde e fala, não, mas é o VAR que roubou a gente, é o juiz que roubou. Então, assim, não aceita de jeito nenhum, nem perdendo, nem confirmando os números, mas para isso a gente está aqui para mostrar a realidade. E aí, claro, cada um também vai dizer que lá, isso aí, se depender dessa bancada, fulano está eleito, Bertano já está eleito, enfim, também a gente não pode evitar isso. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, meu caro, bem-vindo sempre a essa bancada aqui, ainda mais sobre números, você é fundamental e importantíssimo aqui. Bom dia, bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Nogueira. Eu quero dizer primeiro que hoje, estatisticamente, você já ganhou o troféu Roberto Henriques. É seu, ninguém tasca. Já, desculpa. Mas não, da Capivara até a apresentação, nadou-se, fomos Paraíba nadando, mas vamos lá. Quem está na técnica é Beto. Acabaram as férias dele. Beto, que sufoco ontem, Beto. 2-1. Time de Velho Moura. Mas foi. O Brunego da Bahia. Mas, enfim, agradecer aí a presença do Shimoda, agradecer a presença do William, agradecer, sobretudo, a você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Como o William já fez referência aqui, eu gosto sempre de agradecer algumas categorias especiais. Os professores, temos aqui os representantes, né, pais de alunos, que não chega a ser bem uma categoria, mais uma condição, né, mas que vão levar os filhos com os rádios do carro sintonizados na 98.3 nas escolas, os taxistas e motoristas de aplicativo. Gente, pesquisa é que vocês trabalham mais fazendo análise e eu publico, né? Rede social com pesquisa é um inferno. Tem um ditado desde da Grécia Antiga, não mate o mensageiro, né? Ele não tem culpa da mensagem. As pessoas tendem se a pesquisa está ruim para Lula, você vira fascista. Se precisa estar bom para Lula, você vira comunista, né?
na impossibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, isso diz mais sobre quem classifica, a esquizofrenia de quem classifica do que de quem é classificado. Mas eu queria primeiro começar que vocês dissessem a importância das pesquisas no processo eleitoral. Começo por ordem alfabética com Shimoda. Vamos lá, então. É o seguinte, primeiro, só comentando o que você falou aí, hoje em dia a pessoa tende a só ver o seu lado e criticar qualquer notícia que seja, por mais correta que seja diferente do que ele está torcendo. Na verdade, virou torcida isso, né? Então, é uma coisa muito complicada que, lógico, no futebol, lógico que eu vou torcer sempre para o meu time ganhar. Se alguém falar mal do Guarani, coitado do Guarani, né, eu vou ficar chateado. Aliás, só um parênteses rápido, Luiz, se permite, eu queria me solidarizar com o pessoal da Ponte Preta que foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, falar que eu fiquei muito triste por eles terem sido rebaixados e que eu estou torcendo para eles, tá? Não fiquem chateados comigo, não. Mas voltando aqui, existe essa questão de polarização, existe uma questão de torcida, na realidade, de quem é da esquerda, quem é da direita, apoiando seu candidato. E, na verdade, o que vocês fazem, né, com uma mídia correta, certa, isenta, é divulgar a percepção de vocês a partir de pesquisas que são sérias. Então, aí a pessoa ficar chateada com isso, ou querer bater, não adianta. É uma leitura que está sendo feita, que a mídia está divulgando, que o Grupo Folha está divulgando de forma isenta, e eles vão ficar fazendo esse tipo de coisa, e isso vai ocorrer naturalmente, vai ter oscilação para cima e para baixo, de acordo com as notícias que vão aparecendo, né? O pessoal vai achando uma coisa, depois vai achando outra e tal. A questão das pesquisas, Luiz, a gente sabe que sempre vai ter um pessoal que vai falar assim, mas teve tal pesquisa que errou em tal época, teve tal pesquisa que errou, teve essa que acertou e tal. Vai ocorrer, a gente sabe que pesquisa eleitoral, primeiro é um retrato de um determinado momento, certo? É interessante a gente ver como é que está sendo a evolução, na realidade, tá? O número em si, além da margem de erro, existe uma margem de erro, pode ter alguns erros, tá? Podem ter alguns institutos que talvez não sejam tão idôneos e que a gente já viu alguns casos lá de erros absurdos, inclusive metodológicos, né? Um caso em que a pesquisa foi divulgada antes de ter, o resultado da pesquisa foi divulgado antes da data que eles informaram que foi realizada as entrevistas, mas, de forma geral, a gente conhece alguns institutos que são sérios, pode ter a margem de erro, e eu acho que compete à mídia divulgar. O problema é que a polarização vai fazer isso, do pessoal ficar de um lado, de outro, dependendo do resultado, ficar batendo. E o que a gente está falando em off, né? É uma questão de matemática, muitas vezes, vai ter ou não vai ter segundo turno, é questão de somar os pontos percentuais de um grupo, de um candidato que estaria em primeiro lugar, em relação aos demais. Se esse candidato que está em primeiro lugar, no caso Lula, não tiver mais voto do que os outros somados, vai ter segundo turno. Claro que tem a margem de erro e ainda tem um tempo para a eleição, né? Mas é uma questão matemática simples, é uma leitura de um determinado momento, certo? Hoje faltam exatamente 7 meses e 21 dias e 28 minutos para a urna de 4 de outubro. Só para citar um exemplo disso que você falou, Shimoda, eu e o William recebemos uma pesquisa, até com números interessantes, para uma metodologia também aparentemente interessante, para governador e senador. E nós não demos a pesquisa, por quê? Porque era do Instituto Futura. E o Futura esteve entre aqueles que mais erraram em 2022. O Futura, como o Brasmarket
e a Veritar deram a vitória de Bolsonaro e todo mundo sabe, ganhou Lula. Então, por isso, a gente tem critério para dar a pesquisa, a gente não dá qualquer pesquisa, né? Só para citar um exemplo, a gente ia fazer para o jornal de hoje, tanto a nacional da Big Data, quanto a Futura, mas a Futura errou demais em 2022, ao que parece errou dolosamente, né? Por isso a gente preferiu não fazer. Embora veículos nacionais como a Gazeta do Povo tenham publicado ela. William, qual a importância das pesquisas, né, para o processo eleitoral? No processo eleitoral, as pesquisas são fundamentais, porque elas, né, dão um norte, e não é qualquer norte. As pesquisas elas são feitas com metodologia científica. Embora muitas vezes sejam feitas por institutos de pesquisa dentro do mercado, todos eles usam metodologia científica, que é aquela aceita pela comunidade acadêmica internacional. E isso é muito importante destacar. Então, é ciência, estatística, sendo trazida para tentar entender os cenários eleitorais. Eu acho que é importante, muito importante destacar que em tempos de, muitas vezes, a informação vinda de rede social, vinda de plataformas, vinda de vídeos, muitas pessoas se informam por vídeos, né? Muitas pessoas se informam por fontes cuja origem da informação ela não foi tratada por profissionais da informação. Eu acho que é muito importante a gente valorizar a informação que vem da imprensa, porque é uma informação produzida e tratada por profissionais especializados, né? Então, é muito diferente de um vídeo que você não sabe quem fez, por que fez, com que intenção fez, tá? Mas a informação, quando ela vem, antes dela chegar ali no jornal, tem toda uma etapa de apuração, né, de checagem, né, para poder ela estar ali e garantir uma confiabilidade que a informação que vem de plataformas, de redes sociais, não permitem, né? Acho que esse é um primeiro ponto a se destacar, que em tempos de fake news, isso precisa ser considerado. E um outro detalhe que é sempre importante a gente lembrar é que a pesquisa eleitoral ela não tem o objetivo de adivinhar a urna, embora muitas vezes alguns institutos de pesquisa, até fazendo propaganda própria, dizem, se apresentam como aqueles entre os institutos que mais acertaram. O objetivo da pesquisa eleitoral não é acertar a urna, porque eu acho que é muito importante destacar para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Em estatística, a gente tem dois lados, o lado do para trás e o lado do para frente. A pesquisa eleitoral, ela é o lado do para trás. Se a pesquisa foi divulgada no dia 15, ela mostra, e entrevistou no dia 10, ela mostra a realidade do dia 10. É muito diferente da pesquisa que tenta adivinhar o futuro, que é a pesquisa de predição, que é muitas vezes aquilo que na imprensa a gente vê, há uma estimativa por parte do Banco Central, de consultorias, de que a taxa de juros vai fechar o ano em 4%. Essa é uma tentativa de adivinhação do futuro. Aí são modelos de predição, não é o que pesquisa eleitoral faz. Pesquisa eleitoral não tenta adivinhar qual vai ser o resultado da urna no dia da eleição, mas ela tenta retratar qual é a intenção de voto do eleitorado nos dias da entrevista. E a intenção não significa efetivação. Isso significa que existe a possibilidade desse eleitor, no dia da eleição, alterar o seu voto ou até mesmo não votar, né? Então, eu acho que é muito importante destacar isso. E isso também ajuda a explicar por que existem as variações. Às vezes vem uma pesquisa de janeiro, ela mostra de um jeito, fevereiro vai mostrar de outro jeito, março vai mostrar de outro jeito, né? Então tem essa evolução, essa oscilação, porque a intenção de voto do eleitor também vai mudando. Embora nós, em cenários polarizados como esse, que a gente está vivendo no Brasil hoje, a gente tem uma margem de oscilação dessa intenção mais restrita, menor. Mas eu acho que é muito importante fazer esse esclarecimento. As pesquisas, elas tiveram problemas, claramente, com a velocidade das redes sociais. A mudança, o rastilho de pólvora
de rede social. Para citar 2 casos, eu vou citar a vitória de Trump em 2016. Embora, é um sistema diferente, lá ele perdeu no voto popular, quase 2 milhões de votos, mas ganhou no colégio eleitoral. Para explicar aqui para brasileiro, é meio doido, né? Porque, tipo assim, Shimoda William concorre a presidente dos Estados Unidos. Na Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, William ganha por 1 voto popular, 1 voto. Ele leva todos os 50 delegados à soma do colégio eleitoral. Então, é um sistema muito diferente do nosso. Mas, enfim, o fato é que as pesquisas erraram bastante em 2016, que é o vitória do Trump, e acertaram, projetaram corretamente a vitória de Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, mas o fenômeno Wilson Witzel, né, que agora está querendo voltar a ser candidato a governador, realmente foi algo que não se pegou. Né? Eduardo Paes era franco favorito em todas as pesquisas. Teve ali um movimento de pastores não pentecostais que liberaram o WhatsApp de quinta a domingo, indicando voto em Witzel, e isso foi ligeiro demais para ser detectado. A Datafolha pegou um iniciozinho de processo. E aquela coisa, né? A companhia aérea mais segura para você viajar é que teve um acidente fatal recentemente. Porque eles repassam a pente fino de tal modo os processos de segurança, porque se cair outro avião de novo, acabou a empresa, fecha a empresa. Vocês concordam que foram 2 momentos que as pesquisas foram questionadas e a partir dali elas refinaram seus processos, sobretudo em relação à grossidade das redes sociais? Começa agora com ele. Concordo, né? A gente tem alguns institutos de pesquisa que aprimoraram a metodologia, introduziram inovações, exatamente com o objetivo de tentar refinar, né, ampliar a precisão, né, dos números, prevendo exatamente esse tipo de situação. Há toda uma aprendizagem, né? Agora, situações como, por exemplo, o do Witzel são situações de exceção, né? Na grande maioria dos casos, os institutos de pesquisa acertam, né? Então, a gente não deve pegar situações de exceção e generalizar. Acho que é muito importante a gente valorizar mais aquilo que tem uma maior frequência de acontecimentos, que acontece na maioria dos casos, e na maioria dos casos os institutos de pesquisa acertam, né? E eles vão se aprimorando, se atualizando, até porque a gente não pode esquecer que quem trabalha com os institutos de pesquisa são profissionais, né? E como qualquer profissional, né, que trabalha com informação é uma coisa que, assim como informática, como tecnologia, está o tempo todo sendo atualizado, eles também vão se atualizando constantemente. Quem trabalha com tecnologia da informação, quer dizer, surge uma nova tecnologia, o profissional não conhece ainda essa tecnologia, ele tem que estudar, se atualizar, entender, se inteirar, para poder oferecer um trabalho de qualidade. Então, sim, nós temos, tanto por parte daqueles institutos mais tradicionais, que são mais resistentes a introduzir inovações, quanto para aqueles institutos que são mais abertos a mudanças, nós tivemos, a partir desses acontecimentos, um cuidado maior, uma preocupação maior em entregar resultados mais afinados, exatamente para poder minimizar, porque não se pode prever o futuro, e o objetivo das pesquisas eleitorais não é prever o dia da urna, mas, na medida do possível, tentar alinhar o máximo possível aquilo que está sendo retratado no momento da pesquisa com aquilo que provavelmente vai aparecer quando as urnas abrirem. Só para a gente passar para o Shimoda, para dar um exemplo de como a experiência empírica muda as regras eleitorais e muda também a capacidade das pesquisas.
Em 2018, o fenômeno Whitson foi possível, em parte, porque não havia limitação de transmissão no WhatsApp. Hoje você pode mandar para 5 pessoas. Até então não havia, né? Foi através de uma restrição imposta na Índia, que é, de fato, a maior democracia do mundo. Não é os Estados Unidos, é a Índia, é mais populosa, né? Sistema herdado dos britânicos, parlamentar. Houve muita alteração de voto na Índia, e a Índia forçou a Meta a impor esse limite de 5 mensagens, e isso da Índia em diante para o resto do mundo. Então, como uma experiência empírica também, tentativa e erro, ele afunila tanto os processos eleitorais quanto os da pesquisa, Shimoda. Não, sim. Então, eu concordo com o que o William falou. Realmente, como qualquer ciência, existe evolução com o tempo, né? E aprimoramentos, existem institutos, existem profissionais, existem a academia também desenvolvendo pesquisa na área de ciências estatísticas. Isso aí claramente vai tendo evolução. Uma coisa que eu acho, assim, para deixar claro também uma outra questão, Aloysio, acho que boa parte entende uma questão, mas talvez não entenda outra. Vamos imaginar que uma pesquisa diga que um candidato está com 50% das intenções de voto. Uma margem de erro de 2 pontos percentuais, que eles falam para cima ou para baixo. Isso significa que é 50 menos 2, 48, ou 50 mais 2, ou seja, esse candidato estaria entre 48 e 52. Mas tem um aspecto que pouca gente analisa, além da margem de erro, que é o nível de confiança da pesquisa. Se fala, a margem de erro foi de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O que significa isso? Existe 95% no momento em que foi feita a pesquisa, 95% na população existe o candidato ter entre 48 e 52. Ou seja, ainda tem 55% de chance de estar abaixo de 48 ou acima de 52. E sem contar que, como eu disse, é uma questão de um retrato de um momento. E tem coisas que são fatos novos, que ocorrem, como você bem disse, Aloysio, pode ocorrer, como ocorreu na questão do WhatsApp, que uma disseminação muito rápida das informações. Hoje, com as redes sociais, isso se torna mais rápido ainda, e pode ocorrer mudança realmente do cenário. A gente pode dizer até que, em nível nacional, mais pela mídia, por rede social, rede social. Mas, no âmbito municipal, em que a gente já ouviu falar, de repente, de compra de votos, isso o cenário pode mudar totalmente em 3 dias. Né? Assim, um candidato estava em primeiro, disputando para ver se ganharia no primeiro turno, mas aí vem um dinheiro, não estou falando de campos nem em cidade específica não, tá, Luiz? Mas vem um dinheiro, de repente, e muda o cenário, daí tem segundo turno ou não tem segundo turno, né? Então pode ter esse fator novo que pode influenciar também. As redes sociais influenciam bastante também, eu acho que, por mais que não seja no WhatsApp, como ocorreu lá, mas pode ser através de, sei lá, Facebook, Instagram, TikTok, qualquer rede social. Isso também pode alterar o cenário assim, de forma relativamente rápida. Né? Então, ocorre essa questão. Um outro ponto que eu queria dizer também, que é o seguinte, antes a gente tinha uma noção melhor do grau de assertividade de um instituto de pesquisa quando tinha pesquisa de boca de urna. Eu acho que vocês lembram, e que quase sempre eles acertavam. Por quê? Porque lá não tem muito como errar, porque a pessoa já está indo lá votar, e já lembra da hora em que votou e tal, e normalmente acertava. Só que com as urnas eletrônicas, essa pesquisa de boca de urna passou a não fazer mais sentido.
porque uma hora depois você já tem um resultado, né, praticamente definido. E a gente não tem como saber se a metodologia estava realmente boa, se eles conseguiram estratificar, separar os grupos de forma correta pelas zonas eleitorais, esse tipo de coisa. Então, e a gente não tem como saber, né, realmente quais que têm o maior grau de assertividade. Assim. É aquele negócio, a pesquisa eleitoral é um determinado momento, que o William falou, que é pregresso, não é para prever o que vai acontecer daqui a alguns dias. E na eleição pode mudar tudo muito rápido. Uma coisa que eu costumo falar também, mesmo os institutos que talvez não tenham idoneidade, né, que sejam, entre aspas, comprados, uma pergunta que eu sempre fazia na disciplina que eu lecionava, que é indicadores, qualidade em serviços. É o seguinte, quando alguém contrata uma pesquisa eleitoral, o candidato que contratou, ele quer a verdade ou ele quer a mentira? Ele mesmo, ele quer a verdade, ele quer que a metodologia seja a mais adequada possível para ele ver se ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, último, qual lugar que ele está. Se ele melhorou da pesquisa anterior para essa, ele quer a verdade. Onde começa a parte errada do processo é na divulgação do resultado. Mas por que ele quer saber a verdade? Porque eu fiz essa mudança na minha campanha eleitoral. Isso aí melhorou as intenções de voto? Eu mudei o tom da minha forma de falar nos debates, de apresentar a propaganda eleitoral. Isso aí melhorou a minha tendência de votação, né? O número de pessoas que tendem a votar. Então, a pessoa quer a verdade. Então, os institutos tentam fazer o melhor possível. Claro que vai ter uma margem de erro e é uma análise de um período anterior, não daquele exato momento que está sendo divulgado o resultado. Tá? Então, assim, são algumas considerações que eu tive que fazer a respeito de pesquisa eleitoral. Só de fechar o bloco, eu sei que o Nogueira quer fechar o bloco, a eleição mais recente agora, em Portugal, o presidente do segundo turno, a vitória do socialista José Antônio Seguro, por boa margem, contra o candidato de extrema-direita, foi anunciado primeiro pelas pesquisas de boca de urna, depois pelo resultado oficial. Né? Nossos patrícios aí, há pouquíssimo tempo. Né? O de boca de urna acertou. Acertou. O de boca de urna é batata. E foi uma bela vantagem, né? Quase o dobro, né? Na casa de 60, a casa dos 30. Sim, sim. Essa coisa de pesquisa que você falou, Shimoda, também sobre depende do contratante, né? E depende da forma que ele quer divulgar e para quem que ele vai divulgar, para a bolha dele ou não. Enfim, também tem a pesquisa interna, né? Que é para dar uma diretriz ali, se muda, se não muda. Bom, sim. São 7h51 aqui. Vamos a um breve intervalo, a gente volta a seguir. Vamos falar mais desses números aí agora, sobre exatamente os números que estão postos até o momento na corrida presidencial. Os candidatos colocados aí com os números pesquisados e a gente volta para analisar isso tudo já. São 7h52, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna